está escrito assim, na eterna palavra do Senhor nosso Deus, em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Gostaria de convidar você a acompanhar uma nova leitura. Dessa vez estarei fazendo a leitura na versão King James atualizada, e ela lança luz aos demais textos antes desta tradução. Está escrito então assim, versículo 13: Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Como sempre falo, não deixe a sua mente dispersar. Com toda certeza, a Bíblia nos ensina que há uma guerra espiritual e que aqueles discípulos caminharam até Emaús, numa viagem com Jesus, e o próprio Jesus falando, e pela mente que não estava no que Jesus falava, eles não perceberam que estavam ouvindo uma mensagem de Jesus Cristo já ressuscitado. Meus amados, o último versículo que leremos hoje, antes de comermos do pão e bebermos do cálice, o que conclui esse tempo de memorial da ceia do Senhor, diz que todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice, nós estaremos, como estivemos em todas as celebrações do ano, hoje, agora nesta também, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui, queridos, não é uma promessa, esse até que Ele venha, não é uma promessa para o mundo. Esta ministração da igreja e a promessa de que Ele vai voltar, esta aqui, como em outras que estão registradas no Evangelho, é para a igreja. É para mim, é para você que está me assistindo, ouvindo através da internet. E hoje, nesse fechamento de memoriais da ceia do Senhor, nesta última celebração, eu gostaria que você lembrasse disso. Não estamos diante de uma fala objetiva, específica para a igreja do Senhor, que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo. A Bíblia, queridos, fala em dois momentos distintos. Ela fala
na volta de Jesus aqui na terra, quando haverá o juízo final e o final de todas as coisas, e essa terra será transformada, será purificada pelo fogo. Mas aqui, neste texto que lemos nesta noite, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, de 13 a 18, e neste versículo que citamos, que em todo o memorial da ceia, nós lemos que até que ele venha, nós falamos isso, a Bíblia está falando que Jesus, antes de voltar ao mundo, para que o mundo seja julgado, para que esta terra seja renovada pelo fogo, ele vai arrebatar a igreja. Então, quando nós vemos os sinais, a possibilidade de Jesus vir e o mundo ser julgado, estar próximo por tudo que está acontecendo, o nosso arrebatamento, a vinda do Senhor para a igreja está muito mais próximo do que este acontecimento. Então, ao ceiarmos, nós precisamos nos lembrar disso. Sabe o que eu tenho ficado assustado, amados? É que não se prega, não se canta, não se crê de forma prática no arrebatamento da igreja. Muitas pessoas estão esperando maior degradação moral e espiritual, maior destruição de valores, maior decadência em termos de mundo, e quando digo assim, em termos de povo, de gente, de governos, de nações, para que então o arrebatamento venha. Mas o que a Bíblia nos adverte é que Jesus voltará, haverá o arrebatamento da igreja antes que venha o dia final, o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor sobre a terra, por não lhe obedecerem a sua palavra e crerem no plano que ele elaborou para a salvação do homem perdido. Meus amados, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 4, ele diz que viria um tempo que algumas pessoas iriam indagar onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós estamos vivendo um tempo de descrença no arrebatamento. Eu me converti numa igreja que cria no arrebatamento da igreja para qualquer momento. Foi assim que a igreja foi ensinada por Jesus Cristo no seu JEC, no seu colégio apostólico, e foi assim que a igreja primitiva ensinou as pessoas que se converteram durante o tempo que a igreja primitiva pregou o evangelho na face da terra. O nosso texto, o texto de Paulo, dado pelo Espírito Santo, fala do arrebatamento. Esta palavra no grego, queridos, arrebatamento, que o apóstolo Paulo está falando aqui, ela é arpásio ou arpax, e a tradução mais justa em português que poder-se-ia dar a esta palavra aqui, arrebatamento da igreja, seria tirado com força, tirado repentinamente, subitamente, sem esperar. O que o apóstolo Paulo está nos falando, e que nós precisamos nos lembrar ao ceiarmos nesta noite, ao fazermos parte deste tempo de memorial, a última vez em 2020, é que nós precisamos esperar por Jesus arrebatar a igreja. Jesus mandou que nós vivêssemos esperando por Ele. Nós devemos viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje ainda. Não é nem amanhã. Irmãos, isso faz uma grande diferença em termos de comunhão, em termos de proximidade, em termos de prática de fé. Céu e inferno são realidades. E para a igreja, isso se consuma no arrebatamento. Nesta noite,
eu quero dizer aos irmãos que o Senhor Jesus avisou em muitas parábolas: vigie para que este dia, o dia do arrebatamento, Ele não está falando do dia final, do dia da ira de Deus, porque o dia da ira de Deus ainda haverá muitos sinais, mas sinais que a igreja possivelmente não vai participar. O arrebatamento já terá acontecido. Por isso que Jesus fala: vigie para que este dia não vos pegue de surpresa. Veja bem com o que eu estou preocupado, amados. É que os crentes, a igreja de hoje está esperando sinais para o arrebatamento. Não haverá. Ele é surpresa. Ele é repentino. Na realidade, queridos, Paulo, no nosso texto, ele diz que o tempo do arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Você já deve ter feito isso várias vezes depois que entrou aqui no templo, depois que está conosco congregado no culto aí através do YouTube como internauta. Esse é o tempo. Mateus 25 diz que é o tempo de dizer: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Será rápido, queridos. Na realidade, nós queremos dizer aos irmãos que haverá um momento, e que pode ser agora, e que pode ser ainda antes de 21 nascer. Haverá um momento que milhões de pessoas que estão inscritas no rol de membro da Igreja de Cristo em toda a face da terra, escreveu o apóstolo João em Apocalipse, que serão milhões de pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Haverá um momento em que estas milhões de pessoas que compõem a Igreja de Jesus Cristo e que estiverem vivas sobre a face da terra, irão desaparecer. Não serão mais vistas. De repente você está ao lado de alguém que é da igreja e ele já não está mais. Muito bem retrata aquele hino antigo que às vezes cantamos: o mercado está vazio, o trabalho já cessou, os ceifeiros no campo cessaram seu labor, toda a terra está em suspense, mas é quem ficar, é a volta do Senhor. Então, meus amados, esse texto que lemos no versículo 16, diz que, porque o Senhor mesmo, Ele descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tirados com força. Esse é o momento que o mundo vai assustar, que muito crente desviado vai procurar o próximo culto, vai encontrar até alguns pastores pregando. Mas eu espero que os nossos templos estejam cheios de pessoas que esperam pelo arrebatamento, e que nesse dia do suspense, nesse dia que a igreja vai desaparecer, os nossos templos estejam vazios, e que todos nós façamos parte do arrebatamento que o Senhor Jesus nos trará. Foi previsto por Jesus, queridos. Ouçam, porque o nosso tempo é resumido, não precisa abrir, pode consultar em casa depois se quiser. Em Mateus, no capítulo 24, versículos 36 a 44, veja se isso é o fim do mundo. Não é, é o arrebatamento. Olha o que Jesus está falando. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe. Ele não será anunciado. Não haverá sinais. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. O mundo não vai perceber, irmãos. A igreja sim. Olha, se você está em comunhão com o Espírito Santo, deve haver no seu coração um sentimento de que algo grandioso está para acontecer com a igreja.
nós sentiremos que esse tempo está chegando, mas o mundo não. No tempo do dilúvio, Noé pregou, o mundo não creu. Quem não tem Jesus no coração, quem não tem seu nome escrito no livro da vida, quem não tem comunhão com o Espírito Santo, certamente pode rir do que eu estou falando. Não sabe o que eu estou falando. Mas a igreja tem que saber, tem que crer, a igreja tem que esperar por isso, porque isso mudará toda a sua vida espiritual. Isso mudará todo o seu relacionamento com o Espírito Santo. Jesus continua então falando, é Jesus quem disse, não é uma transcrição de outra coisa senão as palavras de Jesus. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e outro deixado. É o momento do suspense. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Olha o que Jesus nos diz: vigiais, pois, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Pode haver muita descrença em muitos corações que estão me ouvindo, mas estas são palavras do Senhor Jesus. Essa noite, queridos, antes de comer do pão e tomar mais uma vez o cálice, vamos nos lembrar que até o arrebatamento faremos isso, não até o fim de todas as coisas como alguns estão esperando. Vai estar normal. Aqui mesmo no templo nós temos vários casamentos programados para o próximo ano, casamentos que eu sou celebrante, que estou ciente, estou trabalhando neles. Vai estar tudo normal. Tudo vai estar funcionando como foi nos dias de Noé. Mas nós temos que estar vivendo essa nossa vida. Comendo, bebendo, trabalhando, casando-se, seguindo a nossa vida, esperando pelo arrebatamento. Observem, hoje até 2 corinhos, pelo menos, que cantamos, nos fez lembrar disso. Maranata, quando fala, ora vem Senhor Jesus, que é o significado de Maranata. Mas não cantamos mais. A maioria das coisas que cantávamos e pregávamos na igreja da minha juventude era a salvação e a volta de Jesus. O crente não vai participar do julgamento. A Bíblia diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós somos salvos. O dia da ira é dia de julgamento, você não estará aqui mais. E nós precisamos viver assim, esperando por isso. Quero lembrar os irmãos que nós estamos vivendo a última era da igreja. Olha, nós temos 7 alianças de Deus na Bíblia, que começa com a aliança da inocência antes do pecado. Tem mais 6 alianças davídica, noética e outras até que chegamos na eterna, na pessoa de Jesus, que é a que estamos vivendo. E tem também na Bíblia, queridos, muito claro, as 7 alianças e as 7 eras. E as 7 eras da igreja são as 7 cartas de Apocalipse. Aquelas igrejas existiram como existimos, como a igreja Betel existe, mas elas são profecias para eras da igreja. E eu queria lembrar os irmãos que a primeira era começa com a igreja de Éfeso, a primeira das 7 eras. E Jesus, quando fala lá, no versículo Apocalipse 2, 4 e 5, ele disse assim, tenho, porém, contra ti, mandando João falar com a igreja de Éfeso, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te
pratique as primeiras obras, e se não, em breve virei, ou brevemente virei a ti. Na penúltima era, que é a igreja de Filadélfia, a época boa da igreja, uma época da geração passada, uma igreja vigorosa, avivada, renovada, cheia de dons, cheia de sinais, cheia de amor, cheia de vida, que enfrentava qualquer coisa pelo reino, que morria por causa do evangelho. Essa foi a igreja anunciada, a era da igreja anunciada na igreja de Filadélfia, na figura da igreja de Filadélfia. Ela foi a penúltima. E com essa igreja, Jesus os louva e diz assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Época áurea da igreja. Mas esta época áurea passou, queridos. Segundo os principais intérpretes da Escritura, e a própria Escritura interpretando a Escritura, nós vivemos os dias da igreja de Filadélfia. E digo melhor, Filadélfia foi a penúltima. Nós vivemos os dias da igreja de Laodiceia. Observe que não há outra era. Se você ler as 7 cartas, você vai parar em Laodiceia. E é lá as palavras de Jesus no versículo 20, não é venho breve, venho sem demora. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta, queridos. Jesus está voltando. Por isso que eu estou crendo, por isso que eu estou pregando, que deste momento que Deus sacudiu o mundo com essa pandemia, vai surgir 2 igrejas. Uma igreja apercebida e uma igreja que não estará apercebida da volta de Jesus. E quero dizer aos irmãos, Laodiceia é a igreja da mornidão. Onde estão os dons espirituais? Vejam os irmãos, dentro do controle de saúde que nós temos recomendado pelas autoridades, deve-se evitar aglomeração, deve ir ao supermercado só por extrema necessidade. As pessoas vão ao supermercado, mas não vê o tempo. Quem não gosta de congregar, irmãos, tem cara, jeito, performance, tipo, exemplo de laodiceano. É a igreja de Laodiceia, a igreja congregacional. Nós temos os sinais do final do mundo. A família não está sem valor. Todas as pessoas, as autoridades, as leis, as pessoas lutam contra a família, as pessoas não se importam com a família. É uma coisa que é a célula máter de um povo que Deus idealizou lá antes do pecado, na criação do mundo, e as pessoas levam isso de qualquer jeito, jovens, casados, pessoas mais maduras. Nós não temos um momento em que a mídia, ou as autoridades, ou qualquer outra organização da nossa sociedade luta em favor da preservação, da firmeza da família. Nós estamos caminhando avassaladoramente para o dia final. Significa que Jesus está voltando, irmãos. Eu não quero saber dessa notícia. Quando nós partimos para o Senhor, seja individualmente, esse dia é o dia do arrebatamento para mim e para você. Muitos dos nossos irmãos, pastores, crentes em Jesus Cristo, chegou o arrebatamento com eles, com o Covid-19. Foram arrebatados. Passou. Eles não sabem. No dia do arrebatamento, quem for arrebatado não vai saber de quem ficou aqui. Se você ler Lucas 16, você vai ver que os que se lembrarão daqui é só no inferno. Está lá, Lucas 16, leia. Jesus falou lá como será. Então, meus amados, as pessoas vão ao supermercado, mas não vão ao templo. Com todas as condições de segurança, com o rigor que existe aqui na igreja, não posso falar de todas.
As pessoas vão mais ao supermercado, lá ficam à vontade, trombando com as outras pessoas, pegando em coisas que pessoas pegam. Aqui no templo não tem jeito de passar pela porta sem álcool em gel. Ninguém fica aqui dentro sem máscara, vai ter que sair. Eu tenho um documento assinado e registrado pela prefeitura de que não permitiria, pararia, chamaria a autoridade, não permitiria uma pessoa sem proteção aqui. Não permito. Não vamos deixar. As pessoas acham que é inseguro, mas lá na rua não. Eu vejo muita gente que eu não vejo desde o início da pandemia, na rua, no supermercado. Eu não posso deixar de falar isso, muito embora não possa não ser bem entendido. Precisamos voltar, queridos, a ser uma igreja que espera o arrebatamento de Jesus para hoje. A nossa maneira de crer, de obedecer, de ler a Bíblia, de orar, de louvar a Deus, de adorar a Deus, precisa ser de uma pessoa que espera ser arrebatada hoje, que espera encontrar hoje. Jesus virá até as nuvens, queridos, e diz a Bíblia que Ele vai nos arrebatar, vai nos tirar com força, vai nos tirar repentinamente. Me lembro de ter dado um exemplo que quero repeti-lo nesse final de mensagem. De que os crentes verdadeiros, os crentes que esperam por Jesus hoje, que esperam pelo arrebatamento, que vivem pelo arrebatamento, que usam desse mundo como se não usassem. Estes crentes são crentes que são como pregos que são atraídos por um imã. Os que são só de nome, queridos, são pregos de alumínio. Jesus é o imã e Ele vai passar sobre a igreja e somente aqueles que forem de verdade serão atraídos a Ele com força. E diz a Bíblia que desse momento em diante estaremos com Ele para todo sempre. Aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá mais morte, aonde a vitória alcançada por Jesus Cristo, dada por Deus, nos será entregue juntamente com Ele, aonde o Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra, será sempre, em todo o tempo, nosso Deus, e nós o seu povo, e estaremos vivendo na presença dEle para todos sempre. Quero dizer uma coisa a você, que esse dia vai ser muito bom, porque nós vamos ver Jesus e vamos rever aqueles que em Cristo foram feitos nossos irmãos. Os irmãos que já foram arrebatados, que já partiram para o Senhor e que não se lembram de nós aqui. Nós vamos vê-los, vamos estar com eles. Eu me lembro que a minha filha, Suelen, estava internada, desenganada pela medicina. E Deus a levou numa segunda-feira. E a partir de quinta-feira, à noite, Deus me deu convicção de que não era vontade dEle que ela continuasse conosco. E eu comecei a preparar o meu coração para isto. E as pessoas que estiveram aqui viram que eu estava preparado. E também comecei a preparar a minha família. E eu me lembro, se eu não estou enganado, a nossa primeira secretária era a irmã Lília. E ela me ligou na sexta-feira. Nós tínhamos um casamento no sábado. Era você mesmo? E a Lília me falou assim: pastor, quem vai fazer o casamento amanhã? Sou eu. O senhor? Ela falou assim: o senhor? Eu falei: eu? Pode informar aos noivos que eu estarei lá. Eu tenho muita noção de que é casamento. E não faria isso. Irmãos, se a minha filha não tivesse frutos de salva, se eu não tivesse esperança de reencontrá-la no dia do arrebatamento, não tinha como eu me preparar. Quero dizer aos irmãos, ao invés de chorar por um ente querido, chore para ele ser salvo antes de partir. Porque se ele tiver Jesus, você não precisa desesperar.
Porque é só por um tempo e o Senhor Jesus vai te buscar e você vai viver para sempre com Jesus e com esse seu ente querido salvo também. Nós vamos rever os nossos irmãos, que um dia o Senhor nos fez ser irmãos dele, pela vitória que hoje celebramos na ceia, na cruz do Calvário obtida pela pessoa de Jesus Cristo. Finalmente, queridos, na parábola das 10 virgens, capítulo 25, versículo 10, tem uma voz que diz assim: eis o noivo. Esse é o único sinal, mas é repentina. Não há o que fazer. Não tem tempo de comprar azeite. É o púlpito, não é a tribuna não. Isso aqui é uma tribuna. O púlpito é onde se prega. Aonde você der um testemunho para alguém, está pregando. Por isso que aqui é 15 anos, mensagem do Evangelho. É casamento, mensagem do Evangelho. A gente faz o casamento separado. E vamos pregar para quem vem aqui. Porque esse lugar aqui, o púlpito, aonde se prega o Evangelho, eis o noivo. E hoje à noite, eu estou te dando um sinal. Hoje à noite, eu estou repetindo a promessa de Jesus em Mateus 25, 10. Igreja, eis o noivo. Jesus está voltando. Precisamos nos abraçar com Ele. Precisamos fazer a sua obra. Precisamos nos envolver com Ele, para que nós sejamos arrebatados, atraídos com forças, raptados, como diz a palavra no grego, a encontrar com Ele nas nuvens, e na presença dEle, gozar da vitória que Deus nos deu, na pessoa do seu Filho, a vida eterna que já nos foi outorgada. Que Deus nos ajude, e que quando você pegar o pão, pegar o cálice, lembre-se disso, você é do arrebatamento, não é da destruição do mundo. Você é do arrebatamento, você não é do juízo. Louve. Deixa sua alma se envolver com o Espírito Santo e agrade ao Senhor nosso Deus com a sua atitude, porque Ele está aqui e está recebendo o seu culto também aí na sua casa, você que creu, que se preparou, e neste dia anuncia a vinda, o arrebatamento, a morte do Senhor vitoriosa, eficaz, até que Ele volte.